O milagre que mudou a vida de Camila, livres das correntes da morte. Camila tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Budd-Chiari, uma doença rara e grave que obstruía as veias do seu fígado, fazendo com que seu corpo inchasse como se estivesse prestes a explodir. Os médicos foram claros: sem um transplante urgente, ela não sobreviveria. As dores eram insuportáveis, o cansaço a deixava acamada por dias, e o pior era ver o desespero no olhar da sua mãe, Dona Maria, que já havia perdido o marido para um câncer anos antes. Não posso perder você também, minha filha, chorava ela, segurando as mãos inchadas de Camila. Os remédios não faziam efeito, e a fila do transplante no SUS era longa demais. A família, humilde, não tinha condições de pagar por um procedimento particular. Camila se via cada vez mais fraca, olhando pela janela do seu quarto no subúrbio de São Paulo, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ela. Até que, numa tarde de domingo, sua vizinha, Dona Jandira, bateu à porta com um convite que mudaria tudo: minha filha, na Igreja Universal, Deus faz milagres. Vamos lá hoje à noite. Não custa tentar. Camila entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus arrastando os pés, com o corpo pesado e o coração cheio de dúvidas. O templo estava lotado, o coro cantava com força, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé e libertação, Camila sentiu lágrimas escorrerem sem controle. Deus não desistiu de você, gritou o pastor, como se estivesse falando apenas com ela. No final do culto, quando chamaram os enfermos para a oração, Dona Maria quase a carregou até a frente. Pastores ungidos impuseram as mãos sobre ela, ungiram sua testa com óleo e começaram a orar com autoridade: em nome de Jesus, esta doença sai agora. As veias de Camila são abertas, o sangue flui, a cura é liberada. Camila tremia, sentia calor no corpo, como se uma corrente elétrica a percorresse. O pastor ordenou: quebre essa maldição. Em nome de Jesus, você está livre. Ela caiu no chão, chorando, enquanto as irmãs da igreja a abraçavam e oravam por ela. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Camila sentiu uma paz que não vinha dos remédios. Mas a batalha não tinha acabado. Os médicos continuavam insistindo no transplante, e os exames mostravam pouca melhora. Foi então que o pastor a desafiou: Camila, Deus já te curou, mas você precisa provar sua fé. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Dê um passo de fé com suas ofertas, mesmo que seja pouco. Deus honra quem o honra. Ela obedeceu. Todos os dias, às 6 da manhã, estava na igreja para a fogueira santa, jejuando e orando com lágrimas. No 4º dia, durante uma vigília, enquanto o pastor fazia uma corrente de oração quebrando maldições hereditárias, Camila sentiu algo estranho: a dor no abdômen, que a acompanhava há meses, simplesmente sumiu. No dia seguinte, ela voltou ao hospital para mais um exame. O médico, incrédulo, olhou os resultados e balançou a cabeça: não entendo, suas veias estão desobstruídas. O fluxo sanguíneo voltou ao normal. É como se você nunca tivesse tido Budd-Chiari. Camila sorriu, sabendo que aquilo não era obra da medicina, mas de um milagre. Naquele mesmo domingo, ela subiu ao altar da Igreja Universal para dar seu testemunho, com o exame na mão e lágrimas de gratidão. Deus me livrou da morte. Aqui, eu encontrei a verdadeira fé, declarou, enquanto a igreja inteira aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, Camila é uma jovem cheia de vida. Trabalha como recepcionista, ajuda sua mãe nas despesas de casa e não perde um culto. Ela aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme, mas eu vivi isso. A Igreja Universal me ensinou que Deus não muda as coisas por acaso, Ele muda quando a gente toma uma atitude. Quando a gente ora, jejua, dá o dízimo, participa das campanhas, estamos mostrando para Ele que confiamos nele acima de tudo. Ela sempre repete uma frase que ouviu de um pastor e que marcou sua vida: Deus não tira a prova, mas Ele entra na prova com você. E foi assim que Camila venceu, não sozinha, mas com Deus, com a igreja, com a fé que move montanhas. Hoje, ela é um testemunho vivo de que, onde o homem diz é impossível, Deus diz: eu sou o Deus do impossível. Camila nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo.
Depois que o milagre aconteceu, ela sentiu um fogo no coração que não deixava mais apagar. Não era só a dívida que tinha sumido, era como se Deus tivesse renovado até suas forças. Ela passou a chegar mais cedo nos cultos, não só para orar, mas para ajudar quem chegava com o rosto marcado pela luta. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ela dizia, com os olhos brilhando. Um dia, enquanto arrumava as cadeiras da igreja depois do culto, uma mulher chamada Marisa se aproximou. Ela estava com as mãos trêmulas, os olhos inchados de chorar. Pastor, eu não aguento mais. Meu marido me deixou, perdi o emprego e agora estão querendo tirar minha casa. Não tenho para onde ir com meus 2 filhos, desabafou, como se as palavras doessem ao sair. Camila não era pastora, mas naquele momento, sentiu algo dentro dela dizer, fala. Conta o que Deus fez por você. Então, ela sentou ao lado de Marisa, segurou sua mão gelada e começou a contar. Contou sobre as contas que não tinham fim, sobre as noites em claro, sobre o dia em que quase desistiu. Mas contou, principalmente, sobre o dia em que decidiu não sair do altar até Deus responder. Eu gritei, chorei, falei que não ia embora sem minha vitória. E sabe o que aconteceu? No outro dia, o banco ligou dizendo que tinha um erro no meu nome e que a dívida não era minha. Era como se Deus tivesse apagado tudo com um toque, falou, com a voz embargada. Marisa olhava para ela como se visse uma luz no fim do túnel. Mas e se Deus não fizer isso por mim? Perguntou, com medo. Camila sorriu e respondeu, Ele vai fazer. Não do jeito que a gente quer, não na hora que a gente quer, mas Ele faz. O segredo é não desistir no meio do caminho. Você tem que virar uma chata do altar, entende? Deus adora quando a gente insiste. Marisa começou a frequentar a igreja todo dia. No início, era só para ouvir as palavras de fé, mas logo ela também começou a jejuar, a participar das campanhas, a dar o dízimo mesmo quando parecia que não tinha nada. E então, coisa que só Deus explica, uma amiga de infância que ela não via há anos apareceu do nada com uma proposta: Marisa, minha empresa tá precisando de uma gerente. Você topa? O salário dá para você segurar as pontas e ainda sobrar um pouco. Ela não acreditou. Como assim? Você nem sabia que eu estava desempregada. A amiga riu, eu não sabia, mas Deus sabia. Ontem à noite, sonhei com você e acordei com a certeza de que tinha que te procurar. Marisa chorou ali mesmo, no meio da rua. Não era só um emprego, era Deus mostrando que ele não tinha esquecido dela. Hoje, Marisa e Camila são inseparáveis na igreja. Elas oram juntas, servem juntas e, toda vez que podem, contam seus testemunhos para quem chega quebrado. A Universal não é só um lugar de culto, é um hospital de almas, diz Camila. Aqui, a gente aprende que milagre não é sorte, é obediência. É quando a gente faz a nossa parte e deixa Deus fazer a dele. E assim, a história de uma mulher que quase perdeu tudo se tornou a história de 2 mulheres que ganharam muito mais do que dinheiro, ganharam uma família, uma fé inquebrável e a certeza de que, não importa o tamanho da batalha, com Deus do lado, a vitória já está garantida. Porque na Igreja Universal, não se fala em derrota. Fala-se em ainda não chegou a sua hora, mas ela vai chegar. Um dia, enquanto Marisa e Camila organizavam os folhetos na entrada do templo, uma mulher chamada Ana chegou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava uma pasta cheia de contas atrasadas e um papel amassado na mão, um aviso de despejo. Não tenho mais para onde ir, confessou, com a voz trêmula. Meu marido ficou doente, perdi o emprego e agora vão tirar até o pouco que tenho. Marisa olhou para Camila e viu nos olhos dela o mesmo brilho que um dia salvou a sua vida. Sem hesitar, puxou Ana para dentro e a levou até a sala de oração. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, disse, enquanto colocava as mãos sobre a cabeça dela. Você veio no lugar certo. Aqui, a sua história vai mudar. Naquela noite, durante a corrente de libertação, o pastor fez uma oração específica por quem estava prestes a perder a moradia. Ana, que mal conseguia ficar de pé de tão abalada, sentiu algo diferente quando o pastor declarou: em nome de Jesus, eu determino que as portas se abram. O que o inimigo roubou, Deus vai restaurar em dobro. Foi como se uma corrente se rompesse dentro dela. Lágrimas quentes escorreram, mas dessa vez eram de alívio, como se uma carga de anos tivesse saído de suas costas.
3 dias depois, Ana recebeu uma ligação do banco. Um erro no sistema havia bloqueado indevidamente um seguro-desemprego que ela nem sabia que tinha direito. O valor era suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar para o aluguel de 3 meses. Mas o milagre não parou por aí. Uma irmã da igreja, dona de uma pequena pousada, ofereceu a Ana um quarto mobiliado por um preço simbólico até que ela se reestabilizasse. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, disse a irmã, abraçando Ana apertado. Quando Ana voltou à igreja no domingo seguinte, não era mais a mesma mulher desesperada. Trazia consigo um bolo caseiro, feito com as últimas economias, para compartilhar na ceia. Eu vim aqui achando que ia pedir esmola, mas saí com um propósito, testemunhou, emocionada. Aprendi que Deus não muda as nossas circunstâncias só para nos dar conforto, Ele muda a gente por dentro para nos dar força. Marisa e Camila, de mãos dadas, ouviram aquele testemunho com os corações transbordando. Era como se estivessem vendo um reflexo das próprias vidas naquela mulher. Isso aqui não é coincidência, não, Camila sussurrou para Marisa. É Deus mostrando que, quando a gente se entrega de verdade, Ele multiplica o pouco que a gente tem, seja fé, seja amor, seja até um prato de comida. E assim, o ciclo se repetia. Uma vida tocava outra, que tocava mais outra, como ondas que se espalham depois que uma pedra cai na água. A igreja não era só um prédio com cadeiras e um púlpito, era um lugar onde o impossível virava possível quando Samuel decidia acreditar. Onde histórias de dor se transformavam em histórias de vitória, não por mágica, mas por uma fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Porque na Universal, ninguém é apenas mais um rosto na multidão. Cada pessoa que entra aquelas portas carrega uma batalha, mas também carrega uma promessa, a de que, se confiar em Deus até o fim, a última página da sua história será escrita com letras de ouro. E essa história, como tantas outras, estava só começando. Era uma terça-feira à noite quando Dona Maria chegou à igreja pela primeira vez. Os pés doíam de tanto caminhar, as mãos trêmulas apertavam um papel amassado ou diagnóstico que nenhum médico tinha coragem de ler em voz alta para ela. Câncer em estágio avançado. Pouco tempo. As palavras ecoavam na sua cabeça como marteladas. Ela tinha vendido os últimos pertences para pagar as passagens de ônibus até ali, depois de ouvir no rádio um testemunho de uma mulher que, como ela, tinha recebido uma sentença de morte e saído da Universal curada. Dentro do templo, o calor dos corpos apertados uns nos outros era quase físico, mas não incomodava. Pelo contrário, parecia abraçar. Enquanto o bispo falava sobre a fé que move montanhas, Dona Maria sentiu algo estalar dentro dela. Não era dor, era como se uma porta que estava trancada há anos tivesse se aberto de repente. Quando o apelo foi feito, ela não hesitou. Subiu ao altar com lágrimas escorrendo, as pernas fraquejando, mas o coração mais leve do que em meses. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra hoje, sussurrou, enquanto as mãos do pastor se apoiavam em sua cabeça. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Só um silêncio tão profundo que ela sentiu o próprio corpo vibrar. E então, como um sopro, uma certeza: você não vai morrer. Você vai viver para contar. Nos dias seguintes, os exames começaram a confundir os médicos. Isso não faz sentido, murmurava o oncologista, comparando os novos resultados com os antigos. Os tumores tinham encolhido. Depois, sumido. Em 3 meses, não havia mais nenhum vestígio da doença. Os mesmos profissionais que lhe deram 6 meses de vida agora coçavam a cabeça, sem explicação. Dona Maria só sorria e dizia: Deus é fiel. Ele não mente. Mas o milagre não parou nela. No dia em que voltou à igreja para dar seu testemunho, uma moça chamada Juliana, sentada nos fundos, ouviu cada palavra como se fossem só para ela. Há 2 anos, ela lutava contra uma depressão tão profunda que já tinha planejado o dia em que iria se despedir do mundo. As pílulas estavam guardadas na gaveta, a carta escrita. Mas ao ver Dona Maria no altar, com o mesmo diagnóstico que sua mãe tinha recebido antes de falecer, algo dentro dela gritou: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. Juliana subiu ao altar chorando tanto que mal conseguia falar. Não pedia cura física, pedia forças para querer viver. E ali, entre lágrimas e orações, sentiu como se mãos invisíveis tirassem um peso de 50 quilos das suas costas. Quando abriu os olhos, o desespero tinha ido embora.
no lugar, uma paz que não fazia sentido, mas era real naquela noite, jogou fora as pílulas. Na semana seguinte, voltou à igreja com um sorriso tímido e um caderno novo. Queria estudar para ser assistente social e ajudar outras pessoas a encontrarem esperança. Histórias como essas não são exceção na Universal. São a regra. Porque ali, entre as quatro paredes que muitos criticam sem conhecer, acontece um tipo de matemática que o mundo não entende: uma vida salva multiplica outras. Um milagre inspira outro. Uma fé acesa ilumina quem está no escuro. O pastor que orou por Dona Maria nem sabia, mas anos antes, tinha sido um menino de rua viciado em drogas, arrastado para a igreja por uma tia que não desistiu dele. A moça que abraçou Juliana no final do culto era uma ex-prostituta que encontrou em Deus a força para reconstruir sua vida. E o homem que segurou a Bíblia enquanto Dona Maria orava tinha sido um alcoólatra que, depois de ser libertado, voltou para resgatar o próprio filho das mesmas garras. Não é coincidência. É propósito. Cada vida transformada vira uma prova viva de que, quando Deus entra na história, o final sempre é melhor do que a gente imaginou. E assim, a onda continua se espalhando porque na Universal, ninguém sai como entrou. Sempre leva algo a mais, seja uma cura, seja uma paz, seja a certeza de que, não importa quão escuro esteja o caminho, há uma luz que nunca se apaga para quem decide acreditar. Naquela mesma noite, enquanto as últimas pessoas saíam do templo, um jovem chamado Rodrigo permanecia sentado nos bancos do fundo, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Ele tinha chegado ali arrastado pela esposa, depois de anos lutando contra uma depressão que o deixava preso na cama, sem vontade de viver. Os remédios não adiantavam mais, os médicos tinham dito que era um caso sem solução. Mas ali, entre aquelas paredes, algo dentro dele começou a se mexer. O pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus não te trouxe até aqui para te deixar assim, disse com uma firmeza que acalmou o coração de Rodrigo. Ele não sabia explicar, mas pela primeira vez em anos, sentiu uma esperança estranha, como se uma corrente invisível estivesse se rompendo. Quando o pastor orou por ele, Rodrigo sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma luz estivesse expulsando a escuridão de dentro para fora. Naquela hora, ele soube, estava livre. Dias depois, Rodrigo voltou ao templo, mas dessa vez não foi levado, veio correndo. Trazia consigo um papel amassado, o atestado médico que comprovava sua alta. Os exames não mostravam mais sinais da doença que o consumia. Os médicos não conseguiam explicar, mas ele sabia. Deus me curou, repetia, enquanto abraçava desconhecidos que agora eram irmãos. E não era só ele. Do outro lado do salão, uma mulher chamada Ana chorava enquanto contava como, depois de anos de infertilidade, descobrira que estava grávida. O médico tinha dito que era impossível, que seu útero não respondia a nenhum tratamento. Mas na Universal, ela aprendeu que para Deus não existe a impossível. Quando o exame deu positivo, ela correu para o templo com a notícia, e as mulheres ao seu redor choraram junto, porque sabiam que aquele milagre era delas também. Enquanto isso, no estacionamento, um homem chamado Carlos ajudava a descarregar caixas de alimentos para as famílias carentes do bairro. Ele tinha sido um dos que chegavam ali só para pegar comida, até que um dia, um obreiro convidou para ficar no culto. Só 5 minutos, dissera. Aqueles 5 minutos viraram 1 hora, e naquela hora, Carlos encontrou um propósito. Hoje, ele não só recebia, mas também dava. Deus me deu uma segunda chance, e agora eu vivo para dar chance aos outros, dizia, enquanto distribuía pães com um sorriso que só quem foi resgatado do fundo do poço consegue ter. Cada história era diferente, mas todas tinham um ponto em comum, um antes e um depois. Um antes de dor, de limites, de noites sem sono e dias sem esperança. E um ano depois de vitória, de sonhos renascidos, de famílias restauradas. Porque na Universal, as pessoas não só ouvem falar de milagres, elas os vivem. E a onda não para. Toda semana, novas vidas chegam quebradas e saem inteiras. Novos rostos se juntam aos que já estão de pé, provando que, quando a fé encontra ação, até o impossível se curva. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E ali, entre aquelas paredes, ninguém é esquecido. Todos têm um lugar. Todos têm uma chance. Porque o milagre não é só para alguns. É para quem acredita. E quem entra na Universal com fé, sai com um testemunho. O milagre que não acaba.
Era o caso de Ana, uma mãe que chegou arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança: seu filho nunca andará. As palavras do médico ecoavam como uma sentença, e cada noite era uma batalha contra o desespero. Mas na Universal, ela aprendeu que a fé não é passividade, é luta. Orou, jejuou, levou o filho aos cultos, e quando as forças faltavam, a igreja a sustentava. Até que, numa manhã comum, o impossível aconteceu: o menino, aos 4 anos, deu os primeiros passos. Não foram passos perfeitos, mas foram seus. E no altar, entre lágrimas e aplausos, Ana entendeu: o milagre não era só o filho andando, era ela aprendendo a caminhar de novo, mesmo quando o chão tremia. E assim segue a história, não como um final, mas como um convite. Porque o milagre não é um evento isolado, é um processo. É a viúva que reconquista a alegria, o viciado que quebra as correntes, o desempregado que abre um negócio com as últimas moedas. Cada um deles descobriu que Deus não muda as circunstâncias antes da fé, ele as transforma através dela. A lição: a vida não nos pergunta se estamos prontos, e ela nos convida a confiar. E na Universal, essa confiança ganha nome: testemunho. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando, mesmo frágeis, escolhemos acreditar. E a onda continua. Sempre.